Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o que você precisa saber antes de entrar na faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Vou tirar algumas dúvidas que eu sempre recebo de vocês lá pelo Instagram, por aqui mesmo. E vou falar sobre algumas coisas bem específicas do curso para você saber se realmente é o que você quer fazer e se é uma coisa que se aplica ao que você gosta e por isso você escolheu o curso. A primeira coisa, você precisa saber desenhar e não precisa. Basicamente, algumas faculdades elas pedem um teste de habilidade específica em desenho, só que são desenhos muito simples, a prova é super fácil de passar, pelo menos a que eu fiz da UNB foi um pouco simples, assim. Eu não passei na primeira, acho que nem na segunda, porque eu simplesmente, realmente não sabia desenhar nada, assim, nada. Então, se você não sabe desenhar nada, talvez demore um pouquinho, mas você vai conseguir. E pesquisa um pouco sobre a faculdade que você quer ir e se ela precisa de THE, que é um teste de habilidade específica, e se precisar você vai treinando, porque desenho é muito treino. Então, quando eu realmente treinei para fazer a prova, eu consegui passar. Eu comecei a fazer essa prova no meio do ensino médio, então foi tudo bem eu não passar de primeira. E aí eu fui tentando e consegui passar na terceira, que foi perto onde eu precisava fazer vestibular, essas coisas. Então já vê antes, se você decidiu antes fazer arquitetura, senão também não tem problema, é só você testar mesmo o que você consegue fazer com desenho, e é mais desenho de observação, coisas mais criativas. Lá na UNB também teve um pra gente pintar e tudo. Pra quem tem dúvida, eu faço arquitetura, eu tô no 8º semestre de arquitetura e urbanismo, eu faço no UniCeub, não faço na UNB, eu não passei no vestibular em si. Passei na prova específica, mas aí você tem que fazer o vestibular também, logo depois. E saber desenhar realmente, você não precisa saber. Na faculdade vocês vão ter aulas de desenho, então vocês vão aprender como é desenhar. E não é uma coisa assim super jogada, né? Vocês aprendem muito a essência da coisa, então desenhar em perspectiva, desenhar plantas de arquitetura. Se sua faculdade é um pouco mais... tem muito mais desenho no começo da faculdade, porque tem algumas que a gente começa fazendo tudo à mão e depois que a gente vai pro computador, mas tem algumas que começam já no computador. E também me perguntam muito se tem cálculo na faculdade. Isso também depende muito da faculdade. Se você quer fazer faculdade de arquitetura e urbanismo, você tem que ir atrás da faculdade que você quer e ver um pouco sobre o currículo dessa faculdade, se ela aplica todas as coisas que você queria aprender e tudo isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no currículo do site daquela faculdade e ver se essa faculdade tem cálculo 1, 2, 3, que são cálculos muito difíceis e muito específicos, que às vezes tem vários outros cursos, vocês usam os mesmos cálculos. Na minha faculdade, por exemplo, a gente tem cálculos inseridos dentro das matérias. Então, não tem uma matéria que é muito específica de cálculo 1, 2, 3, 4. É uma matéria que lá dentro a gente vai ver um pouco de cálculo. E assim, a gente tem acesso à fórmula durante a prova. São fórmulas prontas, são fórmulas fáceis, a gente pode usar calculadora. São coisas muito simples, então depende muito da faculdade. Acho que você também pode ir atrás de pessoas que já fazem a faculdade que você quer ir e ver um pouco mais como aquela pessoa lida com a faculdade, o que tem na faculdade dela, se tem muita matemática, como a faculdade funciona. Algumas faculdades são em tempo integral e outras têm o seu turno, então pode ser matutino, vespertino ou noturno. Na maioria das faculdades que eu ouvi falar e que eu conheço, ela é integral, então você pode ter aula em qualquer horário. Não significa que você vai ter aula o dia inteiro, significa que você pode ter aula de manhã, de tarde e de noite. E aí você precisa montar sua grade. Na minha faculdade em específico, ela é integral, então eu tenho matérias em todos os horários e aí eu preciso montar minha grade de acordo com as minhas necessidades. Então, quando eu começo a fazer estágio, eu tenho que separar um turno certinho ou turnos específicos. Então, por exemplo, esse semestre eu preciso de turnos reservados para fazer o estágio. Então, segunda eu só tenho aula de manhã e à noite, à tarde eu consigo estagiar. Terça eu estágio de manhã, tenho aula à tarde. E assim vai durante a semana.
eu sempre deixo um turno vazio para que eu consiga fazer estágio. E se você está em busca de estágio, sempre faça isso, porque é muito mais fácil você conseguir estágio quando você tem um turno mais livre. Mas você também não precisa se preocupar tanto com isso, porque tem muitos estágios que entendem que os alunos de arquitetura têm horários muito flexíveis, então eles também se adaptam e colocam horários flexíveis para vocês também. E como saber se é integral ou tem os seus turnos? Você vai mesmo ver um pouco na faculdade, liga para a faculdade se não tiver em site, essas coisas, ou pergunta para alunos se aquela faculdade é integral ou tem o seu turno específico. Falando um pouco agora sobre as matérias que a gente tem, a base, assim, bem específica de arquitetura e urbanismo é você ter projetos de arquitetura e projetos de urbanismo. E na minha faculdade é uma árvore que eles pensaram assim que fosse o currículo da faculdade. A gente tem 8 projetos durante a faculdade, então desde o primeiro semestre até o 8º semestre a gente faz um tema de projeto. E aí os galhos são as matérias específicas, teoria da história da arquitetura e do urbanismo, sistemas estruturais, conforto ambiental. Então todos esses galhos, eles funcionam para a gente alimentar o caule que é o projeto de arquitetura. Essa é a ideia da minha faculdade, mas ela pode mudar em outras. Então a gente tem projeto de arquitetura que a gente cria projetos durante o semestre, pode ser só um para poder você desenvolver bastante, podem ser mais. E no desenvolvimento do projeto você aprende norma, você aprende o que precisa para aquele determinado tema, por exemplo, hospitalar, hotel, centro cultural, museu, tudo isso você pode ter diferentes temas. As faculdades elas mudam muito o tema que elas têm, mas durante cada semestre, cada projeto que você fizer, você vai aprender coisas diferentes e vai somar um pouco mais até chegar na sua diplomação, no seu TCC. Em projeto de urbanismo, não tem toda a faculdade que tem, mas na minha faculdade a gente tem 4 projetos de urbanismo, desde projetos pequenos até projetos bem grandes, que é o que eu tô agora, que é o 4. A gente tá tendo uma área imensa, nunca vi uma área tão grande. E aí a gente precisa pensar mesmo urbanisticamente aquela área inteira, que ela é uma área toda vazia. E aí você faz o projeto de urbanismo e você também aprende coisas diferentes ao longo desses projetos. Sobre teoria e história da arquitetura e do urbanismo, ela tem praticamente todas as faculdades, porque é baseando na teoria que a gente consegue criar nossos projetos. Isso é muito importante a gente entender, porque à medida que a gente presta atenção um pouco em história, a história da arquitetura, a gente vê que ela está inserida em tudo, até na cultura das pessoas. Então a gente aprende o urbanismo de uma cidade que está ligada à arquitetura daquela cidade e que está ligada à cultura daquela cidade. Então tudo isso está envolvido e a gente precisa ter um pouco mais de repertório histórico na hora de a gente produzir os projetos. Sistemas estruturais, não sei se tem em todas as faculdades, mas com esse nome em específico, mas tem que ter em todas as faculdades. A gente estuda um pouco sobre a construção, o concreto, o aço, a madeira e diferentes formas que você consegue construir arquitetura. Então eles vão te ensinar como fazer, nessa parte que tem bastante cálculozinho de fórmula, mas na maioria das vezes eles fazem bem simples pra gente conseguir entender, até porque quando a gente formar, a gente vai ter que saber um pouco sobre pré-dimensionamento e depois encaminhar para um engenheiro. Outra matéria também é de conforto ambiental. A gente aprende conforto lumínico, conforto acústico, conforto bioclimático. Então a gente tem que aprender pelo menos esses 3 confortos, porque a gente tem que ver um pouco mais de como o espaço altera a vida das pessoas. Então a gente aprende como colocar a iluminação naquele lugar, o tanto que entra luz no local. Então tudo isso influencia, ruídos também influencia muito, então a gente aprende em conforto ambiental isso. Tem uma matéria que também é comum, que é restauro, ou tem outros nomes também, mas essa matéria a gente aprende um pouco mais sobre patrimônio histórico, e um pouco mais sobre restauro. Tem bastante gente que tem muito interesse nessa área, que é uma área super importante, que a gente precisa preservar os nossos patrimônios, sobre a existência dos edifícios desde antigamente, o que eles influenciam hoje, e um pouco mais sobre projeto. Na minha faculdade tem um pouco mais sobre projeto também de restauro e sobre mudança de usos naquele local, continua a gente preservando como patrimônio histórico.
Tem uma matéria também que chama Resistência de Materiais, que na maioria das faculdades tem esse nome. Na minha chama Materiais de Construção, e tem algumas faculdades que essa matéria é super puxada, mas tem outras que são mais simples. Na maioria das vezes vai ter muito conteúdo, mas umas vezes vai ser mais tranquilo e outras mais difíceis, mas essa também é uma matéria que aparece muito. E tem uma matéria que chama Topografia. Ela não tem em todas as faculdades, mas quando tem, pega muito nos alunos. É uma matéria que tem um pouco mais de cálculo para você entender um pouco sobre a topografia. Na minha faculdade não temos essa matéria, a gente aprende topografia bem básico e ao longo do que a gente vai fazendo no projeto. Outra coisa também prática é o projeto de paisagismo. A gente tem 3 projetos de paisagismo em que a gente aprende não só a colocar arvorezinha e tudo, mas a gente faz o projeto realmente de paisagismo de praças, de espaços maiores, para poder a gente chegar em espaços menores. Então a gente aprende sobre realmente árvores, sobre forrações, sobre tudo isso, para que no final a gente tenha um projeto super integrado e de acordo com todos os tipos de projetos, né? Paisagismo, arquitetônico e urbanismo. Tem a matéria também de desenho, como eu já mencionei pra vocês. Então na minha faculdade a gente tem 4 desenhos, eu acho, e vai diferentes tipos de desenho. Também tem uma matéria de maquete, que a gente também aprende a fazer um pouco de maquete física. E porque também tem as virtuais e essa é a matéria de computação, então tem também, a maioria das faculdades agora a gente aprende programas diferentes de computação para poder a gente criar nosso projeto em 3D e aprender diversos programas diferentes para isso. No geral são essas matérias, mas com certeza tem muitas matérias diferentes em outras faculdades e na minha também tem outras, mas eu quis falar um pouco das matérias para não deixar tão específico da minha faculdade, mas que alcance todas as outras. Para você saber como olhar esse currículo da faculdade que você quer ir, você pode ou ir no site ou falar com um veterano sobre as matérias que eles têm lá. Os trabalhos dessas matérias são muito trabalhosos, é por isso que a gente sofre bastante com esse negócio de trabalho e com dormir tarde ou não dormir, porque os trabalhos são bem difíceis e bem trabalhosos em si. A gente tem que fazer bastante coisa para que aquele trabalho fique completo e tem pouco tempo para isso, e por isso que a gente tem tanto trabalho, né? Mas com organização, tudo e com produção, assim, uma após a outra, as coisas vão caminhando, né? É muito difícil a gente ter uma organização logo de cara, então você vai aprendendo ao longo do curso e nem sempre você vai conseguir se organizar a ponto de conseguir fazer as coisas super perfeitas. Então vocês vão ver mesmo durante o curso como é fazer esses trabalhos, como é organizar esses trabalhos. E se naquele momento vocês vão precisar entregar um trabalho menos completo ou um trabalho super completo. Vai depender muito do momento que você tá, do semestre que você tá, se as outras matérias estão te exigindo muito trabalho também, se você tá com pouca matéria teórica, porque a gente também tem provas além de trabalhos. Então é uma faculdade bem trabalhosa. Sobre o mercado de trabalho, essa é sempre uma coisa muito polêmica quando a gente fala sobre isso, porque tem muita gente que acredita que o mercado de trabalho tá horrível, não tem como trabalhar em arquitetura e urbanismo. Pessoalmente, eu, Débora, acredito que a gente pode mudar um pouco essa realidade agora com a internet, e tem áreas diversas que a gente pode trabalhar, então você pode ir atrás e especializar na área que você quer trabalhar. Eu acho que o mercado de trabalho a gente pode criar e alterar esse mercado de trabalho. A gente está conseguindo isso com o tempo, provar que a gente precisa, que as pessoas precisam de projetos de arquitetura. Então, e tem várias outras áreas que você pode ter super sucesso. Você pode gostar de videogame e isso te levar a ser uma pessoa de muito sucesso na área de videogames, da criação de videogames, de espaços, criação de eventos a gente pode trabalhar, e também nas novas profissões, né, de criação de cursos online, passar o que você aprendeu para outras pessoas. Tudo isso você consegue também ter uma renda extra. E se tornar visível mesmo nas redes sociais também ajuda a você captar mais clientes. Eu acho que o mercado de trabalho é uma coisa que vai mudando muito, e agora com a internet a gente pode alcançar mais pessoas do que antes, do que a forma que a gente alcançava antes. E agora sobre uma coisa também que vocês sempre me perguntam é sobre notebook. O meu notebook é um notebook da Dell, é o Inspiron 5566
6657 e é um notebook que parece que saiu de linha, mas ele me ajuda muito com tudo que eu preciso. Tem algumas coisas que deixam a desejar, mas no geral eu consigo trabalhar muito bem com ele. E gosto muito do meu computador. Vou deixar post sobre isso aqui embaixo, que tem modelos realmente de notebooks que vocês podem comprar. E além disso tem a questão de quando comprar o notebook. Você pode esperar um pouco se sua faculdade for bem de desenho no começo, mas se não, se for uma faculdade que exige computador logo no começo, você pesquisa bastante sobre o computador que você consegue comprar com o dinheiro que você consegue. Porque no começo da minha faculdade eu precisei comprar um e a gente não tinha tanto para poder comprar um super bom logo de cara. Então se você conseguir esperar um pouco para comprar um quando você já tiver juntado e comprar um super bom, é melhor do que comprar um mediano e precisar de mais potente. E só mais uma coisa nessa parte de comprar materiais da faculdade. Eu acho que você deve esperar para comprar, não deve comprar logo de cara. Eu sei que tem muitos vídeos por aí que falam, inclusive tem aqui no meu canal, falam os materiais que a gente usa na faculdade, mas esses materiais eles dependem muito. Tem uns que são fixos, por exemplo, escalímetro, não sei, estilete, essas coisas, são materiais fixos e que sempre vai ter. Mas não necessariamente, pode ser que sua faculdade não tenha nada de maquete física e aí você não vai precisar de um estilete. Então espere, veja o que seus professores vão pedir, o que eles preferem que você compre, o que eles indicam que você compre. Sempre pesquise muito antes de comprar, porque talvez numa loja algumas coisas saiam mais baratas e em outras coisas. Então não precisa comprar tudo na mesma loja. Pesquise bastante sobre isso para que no final você consiga economizar. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma coisa para dividir aqui embaixo, a experiência de vocês na faculdade, tudo isso, deixa aqui nos comentários para que todo mundo consiga ter uma comunidadezinha para conversar um pouco mais sobre o curso. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!